Semana de Atualização Ministerial 2002 da Igreja Batista de Água Branca. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra que está diante de nós e que ela seja eficaz em nós, os que cremos, para a glória do Teu nome. Que o Teu Espírito nos conduza e nos dê da Tua palavra, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler hoje à noite com os irmãos o livro de Marcos no capítulo 5. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, conta a história de um homem, um chefe, um dos dirigentes da sinagoga, que foi a Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou insistentemente, dizendo: minha filhinha está morrendo, por favor, vá até minha casa, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada. E Jesus então foi com ele, atendeu o pedido dele. E uma grande multidão foi junto. E Jesus no meio, e aquela briga de cotovelos. No versículo 25 de Marcos 5, está sendo dito que estava ali certa mulher, no meio da multidão, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou no meu manto? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. E então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Esse texto fala da disponibilidade da graça de Deus. E fala da disponibilidade do Deus da graça. Fala que Deus pode ser tocado. E quando Deus é tocado, a sua graça é derramada. O seu poder é liberado. E fala que qualquer pessoa pode tocar em Deus. E eu creio que não há muita dificuldade em nós entendermos que essa história dessa mulher com hemorragia, ela começa, na verdade, no mínimo, lá no Êxodo. Porque é lá no Êxodo, com Moisés, no Êxodo, no capítulo 33, quando Moisés monta a tenda da congregação, que, por uma felicidade de tradução, a Nova Versão Internacional chamou de tenda do encontro. Moisés montava a tenda da congregação, a tenda do encontro, fora do acampamento de Israel. E ali, naquela tenda da congregação, no tabernáculo, quando Moisés ia para aquela tenda, a nuvem de glória, ou a nuvem da glória de Deus, repousava sobre a tenda. E naquele momento em que a nuvem repousava sobre a tenda, todo o povo, lá no acampamento, cada um à porta de sua própria tenda, se curvava em adoração, por reconhecer que a glória de Deus havia sido manifesta.
E lá começa, talvez, numa linguagem simbólica, o processo de disponibilidade da graça de Deus e do Deus da graça. Porque era visível, com a nuvem sobre a tenda, que Deus estava disponível e que aquela era a hora da súplica, da adoração, da rendição, da consagração, do clamor, mas da exaltação e do louvor. Essa nuvem de glória que repousa sobre a tenda, ela também repousa sobre o templo. Em Isaías capítulo 6, a palavra de Deus diz que Isaías foi ao templo. E no ano em que morreu o rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado no seu trono, e as suas vestes se prolongavam e cobriam o templo. E o templo foi cheio da glória de Deus, cheio de fumaça e cheio da glória de Deus. E naquele momento eu percebi que o Deus da graça estava disponível e que a graça de Deus estava disponível e temi. Mas Deus tocou a minha vida e me comissionou. O tempo vai passando e já não mais no tabernáculo e no templo, mas agora em Jesus. E o Dr. Shedd diz que esse manto que a mulher tocou não foi outro senão o mesmo manto de Isaías capítulo 6, que estava estendido sobre o templo e enchia o templo com a glória de Deus. Esse manto messiânico, esse manto da graça, esse manto do Deus da graça se revelando, se mostrando favorável e favorecedor das pessoas, cobriu a tenda do tabernáculo, cobriu o templo em Sião e cobriu Jesus de Nazaré. E quando a mulher toca no manto, ela não toca apenas numa roupa, ela toca na graça, ela toca no próprio Deus da graça, porque Jesus diz: quem me tocou? Quem tocou no meu manto, tocou em mim. E eu penso que entre nós e essa mulher há algumas coisas que são comuns. E na verdade, talvez entre esta pequena multidão e essa multidão que estava se acotovelando ali em volta de Jesus, há algumas coisas comuns. Mais precisamente o fato de que Jesus estava lá no meio da multidão. Talvez isso seja a realidade mais comum entre nós e a multidão. É que assim como Jesus estava no meio daquela multidão, Jesus também está aqui no meio de nós. Nós estamos reunidos em nome de Jesus e sob uma promessa: quando 2 ou 3 de vós estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. O que faz diferença do ajuntamento cristão para qualquer outro ajuntamento é que no ajuntamento cristão nós nos reunimos ao redor de Jesus, do Cristo ressurreto. Também está em comum entre nós e aquela multidão e essa mulher, que muito embora Jesus estivesse no meio da multidão, disponível para toda a multidão, não foi toda a multidão que tocou na graça, no Deus da graça, e recebeu ministração da graça e do Deus da graça. Algumas pessoas ali, quem sabe, tenham tocado em Jesus, como aquela mulher tocou, mas outras pessoas não. Para algumas pessoas, houve uma liberação de poder da parte de Jesus, e para outras pessoas, elas apenas caminharam ao lado de Jesus, andando com Jesus, na companhia de Jesus, mas não houve essa liberação extraordinária de poder. Acredito que da mesma forma,
aqui no meio de nós, Jesus está conosco. E quando formos embora daqui, se nós fizéssemos uma entrevista à saída de nossa tenda, e nós perguntássemos: você tem certeza que Jesus estava aí? Eu acredito que quase 100% de nós responderia: sim. Você tem certeza que esteve reunido com o Cristo ressurreto? Sim. E você recebeu uma ministração especial, uma liberação de poder especial do Cristo ressurreto esta noite? Eu também tenho certeza que alguns poucos responderão sim. A maioria de nós, à saída da tenda, diria: não recebi nada extraordinário, especial. Talvez pudéssemos dizer o seguinte: você recebeu, é que você não sabe. Você recebeu, é que você não percebeu. Você recebeu, porque eu poderia aqui fazer aquele mise-en-scène dizendo o seguinte: claro que você recebeu, porque ninguém se reúne com Cristo ressurreto e vai embora sem receber nada. Claro que você recebeu. Mas esse daí, do recebeu, claro que recebeu, porque todo mundo recebe quando exalta. Eu, por exemplo, já recebi hoje à noite. Quando a gente se coloca diante do Cristo ressurreto, a gente recebe. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: você recebeu uma liberação de poder do Cristo ressurreto, de tal maneira que você tenha sentido na hora que estava recebendo, que você estava recebendo? Porque o texto aqui é muito interessante, que imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. É perceptível, identificável. É como se ela tocasse em Jesus e aí ela recebe um sopro da graça e ela fala: recebi mesmo, e foi agora. Como se você entrasse aqui triste e daqui a pouco você tem o seu coração inundado de consolação e você fala: glória a Deus, o meu coração mudou. E eu percebi que o meu coração mudou. Eu entrei aqui fazendo perguntas para Deus, tendo que tomar uma decisão, inquieto com uma resposta que eu tenho que dar amanhã, e num determinado momento você decide, seu coração se enche de paz, e você relaxa, levanta a mão e canta, e você está absolutamente convicto que a resposta que você estava pedindo a Deus, ela veio naquela hora. Então, é um momento específico, identificável, em que você percebe. Aqui na palavra do texto, ela sentiu que estava liberta do seu sofrimento. Então, quando eu pergunto: você recebeu algum toque da graça de Deus especial essa noite? E você sabe exatamente em que momento da nossa celebração isso aconteceu? Você sabe exatamente o que foi? Alguns poucos de nós diriam: sim, eu recebi e sei o que foi, a hora que foi, em que momento da celebração aconteceu. Porque a maioria de nós sairá dizendo: sim, recebi. E você sabe o que foi? Falou: não sei ainda, mas Jesus me deu alguma coisa aí que eu estou levando de bom. E que horas ele te deu? Não sei, hoje à noite aí, no meio da comunhão e do louvor. E estou indo embora aí abençoado por Jesus, tenho certeza. Mas você sabe o que? Não sei, nem que horas, nem senti o momento, nada. Deu para entender a diferença? E isso é muito comum. O que há em comum também aqui entre nós é que nós vamos saindo, nós 4, 5 da tenda, e lá na porta, um irmão diz assim: e aí, você recebeu uma liberação de poder especial de Deus hoje à noite? Aí o primeiro que está na minha frente diz: não. O outro: não. Aí eu sim. Aí os 4 olham para mim: sim o quê? Eu não vi nada. Não vi acontecer nada contigo. Estava sentado do teu lado o culto inteiro. Não vi nada.
E também é isso que há em comum entre nós e aquela multidão e aquela mulher. Porque aquela mulher tocou em Jesus, houve uma liberação do poder de Deus sobre aquela mulher. Ela foi liberta de um sofrimento de 12 anos e de uma hemorragia. Ela sentiu que havia sido liberta. E ninguém percebeu nada. E muito provavelmente na hora em que Jesus fala, alguém me tocou porque de mim saiu poder, e a mulher muito timidamente diz, foi eu. Alguém olhou para ela e falou, que você tocou nele e saiu poder? O que aconteceu? E a mulher deveria olhar para o camarada que perguntasse e falar, rapaz, você não sabe da missa metade. Você não sabe nada. Você não sabe quem eu sou, não sabe da minha história, você não sabe como estavam as minhas entranhas, você não sabe o que eu estava pensando, você não sabe o que eu estava sentindo, você não sabe o que eu vim fazer aqui, você não sabe nem a hora que eu cheguei, você não sabe nada. E muito provavelmente, nós ali na saída da tenda, quando alguém olhasse para nós e falasse, você recebeu o quê, rapaz? Aí nós diríamos assim, você não sabe de nada, rapaz. Você está dentro de mim para saber alguma coisa, por acaso? Porque essa liberação do poder e da graça de Deus sobre nós, ela nem sempre é com pirotecnia. Nem sempre é uma manifestação assim Spielbergiana, hollywoodiana. Não sai faísca, não acende luz. Porque já pensou? Acho que a gente imagina isso, né? O sujeito está sentado, aí você está no louvor, daqui a pouco o irmão da frente começa a ficar incandescente. Nossa, o Espírito veio mesmo sobre o irmão, aí daqui a pouco murcha, né? Não necessariamente é assim. Ou você acha que para uma pessoa ser tocada pela graça de Deus e isso afetar profundamente a sua vida e a sua história, ela tem que chorar compulsivamente, se bater no chão, sair pulando, glória, aleluia, levitar, cair no chão? Será que precisa isso? Não necessariamente. Aqui foi um negócio assim, esse é um milagre de Jesus que eu curto bastante, porque é assim discreto. É na preservação da intimidade, sabe? E aí, a mulher chega com quem não quer nada, toca em Jesus, não acontece nada, ninguém percebe, e a mulher já está saindo de fininho. Porém, Jesus fala, opa, parando aí porque alguém me tocou. E eu acho que essas coisas que aconteceram com essa multidão, acontecem toda vez que o corpo de Cristo se reúne ao redor do Cristo ressurreto. Quando o corpo de Cristo se reúne em volta do Cristo ressurreto, tem um montão de gente que vai na curtição da companhia desse Cristo que está entre nós, canta para Ele, ouve a palavra dEle, e aí Jesus, está apertado aí, não está, e tá. Nós estamos aqui, mas alguns de nós tocam em Jesus de maneira especial, são abençoados de maneira especial, ninguém percebe nada que aconteceu, e nós vamos embora. Por que eu creio que isso acontece sempre que nós nos reunimos? Porque no processo da disponibilidade da graça de Deus e do Deus da graça, primeiro a glória repousou sobre o tabernáculo, depois repousou sobre o templo, depois repousou sobre Jesus de Nazaré, e agora repousa sobre a igreja. Sobre a igreja de Jesus. E aí é que eu entendo que o apóstolo Paulo fala, quando ele escreve aos irmãos de Corinto, na sua primeira carta, os capítulos de 12 a 14, especialmente o capítulo 14, começando no versículo 26. Portanto, que diremos, irmãos?
Que diremos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação, e tudo seja feito para a edificação da igreja. Quando vocês se reúnem, vocês experimentam o que está no capítulo 12, o versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Este Espírito Santo de Deus que habita toda a carne, ou que foi derramado sobre toda a carne e habita o corpo de Cristo, está aqui entre nós, em nós, e ele se manifesta através de nós para abençoar pessoas, porque foi assim que Deus planejou. Eu não creio que o Espírito Santo de Deus se manifeste apenas quando nós nos reunimos, mas eu creio que ele se manifesta prioritariamente quando nós nos reunimos. Que essa vigência de dons espirituais, ela é própria do ajuntamento cristão. Que esta manifestação do Espírito acontece aqui, quando estamos reunidos. Por isso eu creio que aqui, enquanto estamos reunidos, é possível que alguns de nós saiam por aquela porta e, ao receberem a pergunta: o Espírito de Deus se manifestou para você hoje? Alguns de nós dirão: sim. E eu sei o que foi que ele fez, quando fez. Eu sei exatamente porque na hora em que ele fez, eu percebi que fez. E é isso que define o ajuntamento cristão. É isso que define a reunião da igreja de Cristo Jesus. Nós saímos de nossas casas, das nossas atividades do dia, nos reunimos aqui, e no meio do caminho deveríamos ter vindo da seguinte maneira: Deus, estou indo, estou à tua disposição, usa a minha vida lá, e se alguém chegar lá precisando tocar na tua graça, eu estou na brecha, e eu estou aí, disponível. E inclusive tem umas coisinhas que eu queria tratar contigo chegando lá. Porque eu sei que eu vou para a reunião do corpo de Cristo, ao redor do Cristo ressurreto, e que ali é o ambiente prioritário da manifestação do teu Espírito, e nós vamos cantar louvores ao teu nome, alguém vai ler a Bíblia e vai explicar, o outro vai fazer uma oração, a gente vai ter um bate-papo, uma rodinha, um vai orar pelo outro, talvez eu me aconselhe com alguém, talvez alguém peça conselho para mim, talvez venha alguma pessoa enferma pedir para eu orar por ela, talvez venha uma pessoa que esteja desesperada e aflita e eu vou cruzar os olhos e eu vou perguntar: pois não, posso ajudar? Talvez eu veja uma pessoa sentada chorando e eu vou sentar do lado muito assim devagar e vou falar: tudo bem? Precisa de alguma coisa? E ali, Senhor, na hora que acontecer isso daí, teu Espírito põe a mão em cima de mim, porque eu não sei o que fazer, mas eu confio que o Senhor vai se manifestar para abençoar a igreja e abençoar todo mundo, porque nós estamos indo lá ter um encontro contigo e o fogo vai cair, o fogo vai pegar. É muito diferente de sair de casa, discutindo no carro, perguntando quem que vai pregar, quem é que vai dirigir o louvor hoje à noite aí, hein? Ei, essa música, rapaz, aqui de novo, aí senta, aí escreve um bilhetinho, aí cutuca quem está do lado, aí puxa papo, aí olha no relógio e fala: pô, mas não acabou ainda. Displicente, sem expectativa do que pode acontecer quando o corpo de Cristo está reunido. Mas eu olhei para esse texto de Marcos, capítulo 5, e
acho que eu consegui, pelo menos ao meu coração, satisfez. Por que nem todo mundo, ao passar por aquela porta, responde sim a um toque da graça de Deus e a uma liberação de poder? Por que só alguns poucos? Porque somente alguns poucos de nós somos semelhantes a essa mulher. Ou não é toda vez, quando estamos reunidos, ou toda vez em que vimos a casa da celebração, a esse templo de pedras vivas, não é toda vez que nós entramos nesse templo de pedras vivas, que nós entramos do jeito que aquela mulher entrou. Não é toda vez que estamos reunidos em volta do Cristo ressurreto, que nós estamos na mesma situação, na mesma postura daquela mulher. E o que aquela mulher fez? Eu encontrei aí 4 coisas. Primeiro, uma busca intencional. Ela ouviu falar de Jesus, saiu de casa para tocar em Jesus. Ela sabia que naquela ocasião ela estava indo ao encontro de Jesus com um objetivo específico, que era tocar em Jesus. E se porventura ela fosse agraciada de tal maneira que, imaginando chegar sorrateiramente no meio da multidão para tocar em Jesus, se porventura ela fosse agraciada de dar de cara com Jesus numa virada de esquina, e Jesus olhasse para ela e visse a aflição no seu rosto e dissesse: "Que queres, mulher?", ela sabia exatamente o que responder. Porque ela saiu de casa, foi ao encontro de Jesus com um coração decidido. Ela deliberou ir ao encontro de Jesus e ela trazia no seu coração uma necessidade de tocar em Jesus específica. Diferente de muitos de nós, que não estamos tão premidos, e que se nós cruzássemos com Jesus na entrada da tenda, Jesus, nós cairíamos de joelhos lá na frente dele, e ele diria para mim: "Que queres?" Eu dizer: "Nada, eu só estou maravilhado contigo, eu não quero nada. Tem algum problema aí que eu possa resolver?" "Não, Jesus, estou numa boa. Aliás, eu tenho um pedido para fazer para o outro irmão lá. Tem jeito? Pode ser não para mim, pode ser para ele, pode ser para ela." Porque eu digo e insisto, na caravana cristã, sofredor é minoria. Na peregrinação cristã, sofrimento é exceção. Digo e repito, na caravana cristã, sofredor é minoria. Soldado é 100%, né? Em luta, 100%. Mas com sofrimento, com uma agonia de alma, com algo crônico como essa mulher aqui, eu tenho certeza que aqui nesse auditório é minoria. Eu tenho certeza que a maioria dos que se acreditam sofredores, se ouvissem umas 2 ou 3 histórias que eu conheço, de irmãos e irmãs que estão aqui, se sentariam. Não, eu achei que eu estava sofrendo, mas deixa. Eu encaro, eu vou continuar lutando. Porque na caravana cristã, sofredor é minoria
e na peregrinação cristã, sofrimento é exceção. Essa mulher era minoria. E num momento de sua vida, onde ela estava diante da possibilidade de resolver um problema crônico. Segundo, eu penso que essa mulher, ela faz uma coisa interessante, ela toca em Jesus com fé. Ela toca. Ela saiu de casa para tocar em Jesus, foi lá e tocou em Jesus. Ela foi lá, venceu todas as barreiras, deu cotovelada em todo mundo, foi passando e foi lá e tocou em Jesus. Lembre-se que é uma mulher, ela não tem nome, ela é imunda, ela não pode se revelar. É mulher e ainda com uma hemorragia. Com licença da expressão, aliás, não sei nem porque pedir licença. Mas é uma menstruação de 12 anos. E a mulher menstruada, nesse contexto judaico, é uma mulher impura, não pode ser tocada. Você imagina uma mulher impura se esbarrando com todo mundo e todo mundo sabe o que é, sabe? Ah, o que é isso? Ela ainda mulher, ela não quer nem saber, ela saiu de casa para tocar em Jesus e ela vai tocar e foi lá e tocou. E tocou com fé. Tocou em Jesus. Diferente da maioria de nós que vem. Ah, se Deus me abençoar, legal. Se não abençoar também é legal, porque é legal. Vem. Não se atira na direção de Deus. Vem para ver no que vai dar. Vem para ver o que vai acontecer. Vem, sei lá, nem porque vem alguns. Mas alguns vêm com uma intenção específica. E quando vêm, tocam. Estendem a mão na direção de Jesus e tocam em Jesus. O pastor Carlos está aqui na minha frente e me contou uma história maravilhosa. O pastor Davi Gomes foi pregar na igreja dele. E ao final do culto, uma senhora pediu ao pastor Davi Gomes: o senhor pode orar por mim? E o pastor Davi disse: vamos orar. Primeiro a senhora ora, depois eu oro. Aí a mulher ajoelhou. Ó Deus nosso Pai, Jesus, amém. Aí o pastor Davi Gomes olhou para ela e disse: a irmã ainda não orou. Ore. Aí já arrumou o chale, se aprumou, se endireitou no joelho, escolheu melhor as palavras, ó Deus, nosso Pai, e foi ali para não escorregar. Em nome de Jesus, amém. Aí fechou o olho assim. O pastor Davi Gomes virou para ela e disse: a irmã ainda não orou, ore. Aí a mulher perdeu a postura e a pose, desabou num choro, não escolheu palavras, e derramou o coração na presença de Deus. E quando ela terminou, pronto, a irmã já orou. Não preciso nem orar mais. Que interessante a oração de Ana, né? Que ela se derrama na presença de Deus e que o sacerdote olha e fala: essa mulher bebeu. Olha isso. Está tontinha, embriagada. E ela tem que enxugar os olhos e dizer: não é isso não. Eu estou em agonia de alma, me derramando na presença do Altíssimo. Diferente, né? De alguns que vêm, ou até mesmo da maneira como a gente geralmente vem.
Essa mulher toca e toca com fé. É um toque qualificado. Terceiro, essa mulher se expõe. Ela se deixa conhecer. Se deixa identificar. Eu, de minha parte, irmãos, não tenho a menor dificuldade de acreditar que Jesus realmente não sabia quem havia tocado nele. Não tenho dificuldade com isso. Mas eu sei que alguns dos irmãos terão, porque Jesus, afinal de contas, sabia de todas as coisas, e claro que ele sabia, ele, na verdade, tinha uma lição para ensinar para aquela mulher. Eu acho que ele não sabia, ele fala, peraí, quem foi que me tocou aí? Porque eu não quero apenas liberar poder, eu quero olhar nos olhos. Quem é você? Qual é o seu nome? Qual é a sua história? Eu não quero só te dar uma bênção e depois você vai embora. Eu quero você. Eu quero me revelar para você, que você se revele para mim. Quem é você? Quem me tocou? Eu quero me relacionar com você, não quero só liberar poder sobre você. Eu quero contato. Eu não estou no ramo de distribuir coisa. Distribuir poder. Eu não estou no ramo de resolver os problemas, eu estou no ramo de relacionamentos, Jesus diria. E eu quero saber quem é você. E a quarta coisa é que essa mulher dá um testemunho público. Até porque quem é tocado pela graça, é difícil que o pessoal não descubra cedo ou tarde. Principalmente quando tem uma enfermidade crônica de 12 anos, como essa mulher, que deveria andar arcada, acabrunhada, empobrecida, piorando, deprimida, deveria andar sofrendo, tinha semblante de sofredora. E agora, depois que encontra com Jesus, não tem mais o mesmo semblante, não anda mais do mesmo jeito, não tem mais consulta, não vai mais no médico. O que aconteceu, dona? Eu falei, toquei em Jesus. Cedo ou tarde ela teria que mostrar a sua cara e testemunhar publicamente. E eu toquei em Jesus e de lá para cá tenho andado com ele. Diferente quando nós nos aproximamos de Jesus, querendo a bênção de Jesus, sem querer Jesus. Roubar bênção de Deus, né? Um contrassenso. Gatuno da graça. O sujeito quer pegar e sair de fininho e não quer nem que Deus perceba que ele pegou. Porque ele não está querendo saber de Deus. Ele está querendo saber de pegar alguma coisa de Deus. Só que quando ele toca no Deus da graça, ele descobre que o Deus da graça está querendo saber dele. Está querendo conhecê-lo, andar com ele. Bom, isso para mim me basta. Porque para o resto eu não tenho resposta. Isso para mim me basta para me dizer o que é que eu tenho que fazer aqui e o que é que eu tenho que estimular você a fazer aqui. O que eu tenho a fazer aqui é primeiro perguntar para mim se eu, hoje, preciso tocar no Deus da graça. Se eu preciso tocar no Deus da graça e quero tocar no Deus da graça, ou se eu estou que nem os discípulos em volta de Jesus, acompanhando Jesus a caminho de uma ministração na casa de Jairo. Porque Jesus poderia virar para o Pedro e falar assim, e aí Pedro, vai? Já pensou? E aí Pedrão, vai? Aproveita aí que está liberando poder hoje à tarde. E o Pedro, não, Jesus. Vamos lá na casa do Jairo, porque o cara está aflito aí, nós já paramos aí para falar com essa dona aí, que o senhor parou, fez essa coisa toda aí. Vamos embora lá, cuidar da filha do Jairo. E eu vou dizer que, para muitos de nós estamos aqui, dizendo, Jesus, o senhor está precisando de alguma coisa aí? Porque hoje eu não estou desesperado, assim. E aí Jesus vai dizer assim para nós,
Tem algumas pessoas aí que estão querendo tocar em mim. E como você sabe, eu expliquei para você que o meu espírito se manifesta através de pessoas. E seria bom que você olhasse que elas querem tocar em mim e você fosse lá tocar nelas. Que você estendesse a mão sobre essas pessoas, que você abraçasse essas pessoas, que você ouvisse essas pessoas, que você orasse por essas pessoas, que você estivesse com essas pessoas, porque algumas pessoas aí estão querendo tocar em mim. O que é que eu tenho que encorajar você a fazer? Perguntar a você se você, no meio dessa multidão aqui, é semelhante àquela mulher que fala assim, não, eu quero ir aí tocar no manto. E a maneira como nós aprendemos a fazer isso aqui como igreja, é convidando essas pessoas que têm uma razão para ter uma conversa muito especial com Jesus hoje à noite, aqui deixem os seus lugares, venham aqui à frente. E depois nós nos dividimos aí em grupos de 2, 3. Homem com homem, mulher com mulher. Pergunta para a pessoa alguma coisa específica, eu devo orar por você? A pessoa vai dizer sim ou não, Deus sabe. E aí você simplesmente ora por essa pessoa. Clama a Deus. E esse momento nós estamos acostumados a chamar do momento de ministração. E nesse momento, um monte de coisa acontece e pode acontecer. Porque quando o povo de Deus se reúne, um tem salmo, um tem doutrina, um tem profecia, um tem cura, um tem fé, o outro tem palavra de sabedoria e assim vai. E eu me lembro que uma das vezes em que eu acabei de pregar sobre isso, um irmão, depois que eu fiz o apelo, devia ter bem umas 40 pessoas assim na frente, mais as pessoas orando, e eu desci, porque naquele domingo eu estava que nem o Pedro, a mulher ali sendo tocada pela graça de uma maneira toda extraordinária, num momento da sua vida singular, e eu que nem o Pedro, falando, o que está acontecendo, Jesus? E naquele domingo eu estava assim, então tinha um monte de gente na frente ali, e eu estava aí, acreditando que o que acontece no ajuntamento do corpo de Cristo é isso aí mesmo. E desci, o irmão veio falar assim para mim, e aí pastor, quando é que nós vamos começar a praticar Coríntios 14 na nossa igreja? Eu falei, como é, irmão? O que o irmão quer dizer mesmo com isso? Ele falou, porque o senhor não falou que quando a gente se reúne, um tem salmo, um tem doutrina, isso não está na Bíblia? Mas aqui na nossa igreja, quando se reúne, é sempre o senhor que tem o salmo, né? Eu falei, aqui por enquanto é assim. Mas se você prestar atenção ali, tem umas 50 pessoas orando umas pelas outras. E muito provavelmente ali no meio daquela confusão de oração, tem salmo, tem doutrina, tem aconselhamento, tem palavra de sabedoria, deve estar tendo cura, consolo, exortação. Eu não sei o que está acontecendo ali, eu só sei que o corpo de Cristo está reunido e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está se manifestando para abençoar pessoas. E é assim que funciona. Por isso, hoje à tarde nós estávamos conversando e as pessoas dizendo, quando é que vamos voltar a ter aquele ambiente devocional? E eu lembro, e eu sei que essa pergunta tem a ver com uma saudade do tempo das conferências com a Vineyard. E talvez a pergunta no fundo fosse, quando é que vamos voltar a ter ministração sistematicamente nos nossos cultos? Bom, eu queria dizer que, no meu entendimento, nós temos ministração em todos os cultos. Algumas poucas vezes, eu daqui do púlpito chamo pessoas para o momento de ministração. Mas você não precisa esperar eu chamar. Faça as suas rodas de oração, de intercessão. As pessoas que você conhece, que você sabe, o que elas estão vivendo, o que elas estão passando, o seu pequeno grupo, enfim. E se aproxime, crie rodas e fala, vamos orar a Deus e vamos pedir a Deus que o Espírito de Deus nos visite aqui.
se manifeste no meio de nós. Em outras palavras, bom, gente, vamos tocar no manto? Vamos, e vamos ver o que acontece. Vamos ver como é que Deus nos abençoa. Vamos ver o que é que Ele vai fazer por nós. Porque isso é o que temos que fazer quando nós estamos reunidos como corpo de Cristo. Nos ajuntar e clamar. Porque o Senhor Jesus disse, a casa do meu Pai será chamada casa de oração. Então vamos fazer isso. Eu queria lembrar algo que me fascinou da nossa experiência com os irmãos da Vineyard. A frase que o irmão Bob Fulton sempre repetia do John Wimber. Que a igreja de Jesus Cristo, ela é naturalmente sobrenatural. Não precisa assim criar clima. Ninguém precisa tomar susto com gente chorando. Ninguém precisa ficar preocupado se não chorar. Porque é a manifestação do Espírito Santo. Provavelmente essa manifestação do Espírito Santo, entre aspas, seria mais intensa se eu ficasse daqui do púlpito 5 minutos com a banda tocando musiquinha ambiente, e bem uma musiquinha assim que eu sei que vocês gostam de ministração, e eu começasse a falar, irmãos, eu estou sentindo uma unção chegar. Irmãos, eu estou sentindo a unção chegar. Está chegando. Vai chegar. Olha que ela vai chegar. Ela vai chegar. E aí eu começo a ouvir amém, aleluia, amém, aleluia. E aí a unção chega. É gol da unção. Não. Mas a igreja, ela é naturalmente sobrenatural. Ela transita fácil com as manifestações do Espírito Santo de Deus. Não precisa forjá-las. Não precisa construí-las. Não precisa prepará-las. Só precisa clamar com o coração sincero na presença de Deus. Sabe, as coisas que eu me lembro das nossas conferências com a Vineyard são coisas um pouco diferentes talvez das suas. Porque as coisas que eu me lembro são as coisas do palco. Eu me lembro o Bob Fulton do meu lado. Eu aqui em pé, o Bob aqui. E aqui embaixo no chão alguns irmãos chorando. Grupos se abraçando. Pessoas deitadas. E o Bob virar para mim e falar, estou com uma fome, nós vamos comer aonde hoje à noite? Eu falava, pô, pensei que o cara estava assim na unção, no poder, né, para derrubar todo mundo. E eu falava, ô Bob, mas de vez em quando acontece isso comigo. Eu faço um apelo de domingo à noite quando tinha os gols do Fantástico, que o meu time ganhava. Agora eu nem quero nem saber de futebol. Se bem que domingo meteu 3 no Corinthians. Mas eu às vezes fazia um apelo, vinha o pessoal chorando, e eu olhava no relógio assim e falava, caramba, os gols do Fantástico. Às vezes os irmãos vinham sendo tocados pela graça de Deus, e eu olhava assim para o chão e falava, nossa, meu sapato, ó. Que coisa impressionante. Você no meio do louvor, com a mão para o alto, assim, louvando a Deus, aí você olha, tem um fio pendurado lá da festa do Dia das Mães, você fala, caramba, ó, deixaram o fio da bola lá e tal. E sabe por que você está rindo? É porque acontece com você, fala a verdade. Eu sei que acontece com você. Mas sabe o que a gente acha? É que para o Espírito Santo de Deus abençoar as pessoas, nós temos que fazer aquela voz, criar aquele clima, e dar unção, e tal. Irmãos, não precisa. A igreja de Jesus é naturalmente sobrenatural. O Cristo ressurreto está aqui. Alguns irmãos vão tocar, alguns irmãos vão clamar, alguns irmãos serão abençoados, algumas pessoas, a graça de Deus vai alcançá-las. E nós vamos felizes para casa, porque nós nos reunimos, nós glorificamos a Cristo, nós lemos a palavra, nós oramos uns pelos outros, tivemos comunhão com os irmãos, e glória a Deus por tudo que aconteceu aqui hoje à noite. E a hora que eu estou indo embora cansado, se você me parar ali e falar assim, pastor, pode orar por mim? Eu falo, o quê?
Pode orar? Falou, claro, irmão. Aí eu ponho a mão lá no seu ombro, vou orar por você. Sabe lá o que pode acontecer, meu irmão? Sabe lá o que pode acontecer na hora em que você pedir para 3 irmãs se reunirem e orarem com você. O Cristo ressurreto está aqui no meio de nós, o Espírito está aqui conosco. Precisamos, eu acho que não criar o ambiente. Nós precisamos é construir o ambiente dentro do nosso coração. Chegar aqui com expectativas, com convicções, com o coração disponível para os outros, com disponibilidade para ministrar, para ouvir, ficar e deixar ver o que Deus tem para fazer para nós. Por isso eu queria convidá-los a que se colocassem em pé. Queria chamar os irmãos da banda, encorajadora, para alguns irmãos que diriam, eu queria dar uma palavra muito encorajadora, para alguns irmãos que diriam, eu tenho razão suficiente para esperar um toque da graça de Deus na minha vida hoje à noite. E eu saí de casa. E eu vim com o coração cheio de expectativa para poder tocar em Deus. E derramar o meu coração perante Ele, e entregar nas mãos dEle o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. E se você quiser fazer isso, eu queria pedir que você deixasse o seu lugar e ficasse aqui pela frente. Queria pedir que os irmãos espontaneamente deixassem os seus lugares, quando percebessem alguém sozinho, colocasse a mão no ombro e perguntasse, posso orar? Sobre o que você quer que eu ore? Se a pessoa responder, você ora. Se a pessoa disser, Deus sabe, você ora assim mesmo, e Deus sabe. E peça, Espírito de Deus, abençoe esse meu irmão, abençoe essa minha irmã, toca na sua vida agora, porque como igreja de Jesus Cristo, nós estamos levantando um clamor e esperando a manifestação do Teu Espírito para a nossa edificação comum. Isso é um ajuntamento cristão. Isso é uma reunião de cristãos em volta do Cristo ressurreto. Enquanto nós estivermos cantando, você querendo, pode deixar o seu lugar e vir aqui à frente. E vamos ver o que é que Deus tem para fazer por nós, através de nós, para nós, hoje à noite, enquanto clamamos e louvamos. Pai, eu peço que o Teu Espírito ministre sobre nós e de maneira muito especial, que na Tua misericórdia e na Tua graça, Tu ouças o clamor que levantamos a Ti. Tu nos abençoes, porque só Tu és a nossa esperança. Não temos outro Deus além de Ti. E a nossa esperança está inteira em Ti. Assim nós Te pedimos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Semana de Atualização Ministerial 2002 da Igreja Batista de Água Branca.